Sob a proteção de Deus, declara aberta a segunda sessão ordinária do mês de fevereiro. Convido o vereador Evandro da Cruz, convido o vereador André Rocha a ler o versículo da Bíblia. Em seguida, ouviremos a execução do hino nacional. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Todos os vereadores estão de posse da ata da sessão anterior. Coloco a ata em apreciação dos senhores e senhoras. Não questionada por ninguém, declaro aprovada a presente ata. Lembrando que a sessão nossa está sendo transmitida ao vivo pela NET. Peço ao vereador Evandro da Cruz que faça a leitura do projeto de lei número 006/2010 do gabinete do vereador André Rocha. Projeto de lei 006/2010 do gabinete do vereador André Rocha. Projeto de lei 006/2010 de 19 de fevereiro de 2010, ao por vereador André Rocha Pérez, do PSC. Cria o programa de aproveitamento de terrenos baldios no município de Caldas Novas, Goiás, e da outras providências. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Primeiro, fica instituído no município de Caldas Novas o programa de aproveitamento de terrenos baldios, que consiste em autorização do uso e aproveitamento de terrenos baldios por seus proprietários, para o cultivo de culturas de baixo ciclo, tais como hortaliças e similares, mandioca, milho, abóbora, melancia, etc. Parágrafo 1º. A autorização de que trata o caput do artigo 1º dar-se-á mediante termo expresso entre o município e o proprietário do terreno. Parágrafo 2º. Para efeito desta lei, entende-se por terreno baldio a área de lote que no momento está sem proveito pelo proprietário, que possa ser cultivada, não podendo exceder um módulo de 1.200 metros quadrados, nem ser inferior a 100 metros quadrados. Parágrafo 3º. O uso e aproveitamento dos terrenos baldios particulares destinar-se-á para fins de produção de alimentos em geral e outros afins, através do cultivo de culturas de baixo ciclo. Artigo 2º. O município receberá a inscrição dos terrenos baldios e distribuirá as áreas entre os pretendentes, previamente inscritos, providenciando a colocação de identificação em tais terrenos. Parágrafo 1º. A autorização de que trata o artigo 1º somente dar-se-á mediante concordância expressa do proprietário do terreno. Parágrafo 2º. A administração municipal deverá providenciar o termo de convênio, bem como a colocação de placa identificando os terrenos inscritos no programa. Artigo 3º. Terá direito a inscrever-se no programa todo cidadão residente do município de Caldas Novas, desde que cadastrado na Secretaria de Ação Social como pessoa pobre nos termos da lei, bem como as entidades civis com sede no município de Caldas Novas. Artigo 4º. As áreas urbanas com possibilidade de integração ao programa municipal serão terrenos particulares ociosos que venham a ser cedidos temporariamente por seus proprietários. Parágrafo 1º. O tempo mínimo da sessão que trata o caput deste artigo será de 6 meses. Parágrafo 2º. A qualquer tempo, o proprietário do terreno cedido para fins de programa poderá solicitar o fim das atividades ali desenvolvidas, bastando para isso requerer à Prefeitura de Caldas Novas, que o deferirá de imediato, respeitadas as condições do artigo 5º, inciso 4º e artigo 8º, parágrafo 2º desta lei. Artigo 5º. No contrato celebrado entre o município e o beneficiário do programa, deverão constar os seguintes deveres a este último. Primeiro, providenciar o acercamento da área. Segundo, manter a área limpa, mantendo-a livre de focos de doença, não se impondo qualquer ônus ao proprietário do terreno. Terceiro, prevenir a erosão do solo. Quarto, o compromisso de devolução da área até o prazo de 2 meses a contar do pedido, prorrogáveis por mais 2 meses se constatada a necessidade da colheita.
Quinto, ao vencimento do prazo para a devolução do imóvel, o beneficiário deverá fazer a limpeza total do mesmo. Parágrafo único. O não cumprimento dos deveres incorrerá o beneficiário na exclusão imediata do programa. Artigo 6º. O programa de aproveitamento de terrenos baldios destinar-se-á: primeiro, complementação alimentar das famílias cadastradas junto à entidade administrativa do programa, otimização do aproveitamento dos espaços urbanos, melhoria da segurança alimentar e da saúde da população, desenvolvimento de hortas comunitárias. Parágrafo 1º. Restando excedentes, eles poderão ser comercializados a preços populares. O produto da comercialização será revertido em prol da geração e complementação de renda das pessoas envolvidas no cultivo. Parágrafo 2º. As hortas poderão ser utilizadas como terapia ocupacional, desde que seja acompanhado por profissionais específicos da área de saúde. Parágrafo 3º. Fica estabelecido que parte da produção obtida nas hortas poderá ser aproveitada nos programas de merenda escolar municipal, bem como atender as entidades assistenciais do município. Artigo 7º. O Executivo Municipal, através do órgão competente, poderá fornecer apoio técnico aos interessados no plantio. Artigo 8º. O tempo destinado ao uso do terreno pelo beneficiário do programa será de 6 meses, podendo ser expressamente prorrogado por igual período. Parágrafo 1º. Depois de decorrido o período mínimo de cessão da área para a integração do programa objeto dessa lei, o cercamento do terreno, eventualmente realizado e custeado pelo beneficiário do programa, será revertido em favor do proprietário do terreno, sem qualquer ônus. Parágrafo 2º. Caso ocorra o cancelamento da cessão da área por iniciativa do seu proprietário, antes de decorrido o prazo mínimo acordado entre as partes, compete ao beneficiário do programa remover os materiais utilizados no cercamento da área, ou ser ressarcido de seus custos pelo proprietário. Artigo 9º. Fica expressamente proibida a realização de qualquer construção na área cedida. Artigo 10º. A seção de que trata esta lei reger-se-á pelas regras do comodato, tanto entre o proprietário e o município, quanto entre este último e o beneficiário do programa. Portanto, independente do tempo de uso da área inscrita no programa, não incorrerá o beneficiário direito ao uso proprião em desfavor do proprietário do terreno. Artigo 11. A administração municipal deverá incentivar o trabalho cooperativo dos beneficiados com o programa, podendo firmar convênio com a entidade e órgãos, visando o fornecimento de mudas, assessoramento comunitário e planejamento dos plantios. Artigo 12. O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias. Artigo 13. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das sessões do Paço Legislativo Martinho Palmes, ao 19 dias do mês de fevereiro do ano 2010. Assinado vereador André Rocha, o autor. Caminho o projeto 006/2010, de autoria do vereador André Rocha, às comissões para os seus pareceres. Peço ao vereador Ivan da Cruz faça a leitura do projeto número 007/2010, do gabinete do vereador André Rocha. Projeto de lei 007/2010, de 19 de fevereiro de 2010. Autor, vereador André Rocha Pérez, do PSC. Institui a política municipal de prevenção e atendimento à gravidez, da adolescência e da outras providências. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Caldas Novas, Goiás, a política de prevenção e atendimento à gravidez, da adolescência, nos termos da presente lei. Artigo 2º. Constitui o objetivo da política municipal de prevenção e atendimento à gravidez na adolescência. Primeiro, a promoção da prevenção na gravidez precoce por meio de ações desenvolvidas no serviço de saúde, assistência social e educação. Segundo, a orientação quanto aos métodos contraceptivos. Terceiro, o atendimento psicológico grupal e individual e a orientação psicossocial. Quarto, integrar a família na discussão sobre prevenção. Quinto, estimular a prática de atividades extracurriculares como forma de entretenimento, de vivenciar experiências de solidariedade e de autoajuda. Sexto, o atendimento ambulatorial e acompanhamento pré-natal.
7º, a promoção da gravidez precoce decorrente da violência sexual. 8º, atendimento do adolescente vítima de violência sexual e família, através do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e no programa da Secretaria da Saúde especializado à gestante. 9º, atendimento ao pai adolescente através do CREAS ou no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social. Artigo 3º, a Política Municipal de Prevenção e Atendimento à Gravidez na Adolescência atenderá aos seguintes requisitos. Primeiro, será desenvolvido por equipes interdisciplinares formadas por médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e educadores. 2, obedecerá aos preceitos de descentralização administrativa do Sistema Único de Saúde, SUS, devendo o Poder Executivo repassar recursos para sua operacionalização. Terceiro, utilizar-se-á das repasses do Estado, da União e do município nos termos da legislação em vigor. Quarto, deverá respeitar e seguir as diretrizes gerais previstas na legislação em vigor, referente aos direitos da criança e do adolescente. Artigo 4º, poderão ser celebrados convênios com órgãos federais, estaduais e entidades representativas da sociedade civil de assistência médica e social, para cumprimento dos objetivos dessa lei. Artigo 5º, as despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário. Sala das sessões do Paço Legislativo Martinho Covas, ao 19 dia do mês de fevereiro do ano 2010. Assinado vereador André Rocha. Encaminho o projeto número 007/2010, de autoria do vereador André Rocha, às comissões para os pareceres. Peço ao vereador Ivan da Cruz faça a leitura do projeto 008/2010, do gabinete do vereador Mauro Henrique. Projeto de lei número 008, de 22 de fevereiro de 2010, autor vereador Mauro Henrique Palma Solene, do PP, dispõe sobre denominação de via pública. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Basta denominar-se doravante Rua Dr. Roberto Bismarck, a Rua P, que abrange o setor Nova Vila, até a divisa com o setor Parque Real, principal via de acesso ao pronto-socorro municipal. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das sessões do Paço Legislativo Martinho Covas, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2010. Assinado vereador Mauro Henrique Palma Solene, presidente da Câmara Municipal. Encaminho o projeto 008/2009 às comissões para seus pareceres. Peço ao vereador Ivan da Cruz faça a leitura do projeto número 009/2010, do gabinete do vereador Mauro Henrique. Projeto de lei número 009, de 22 de fevereiro de 2010. Autor vereador Mauro Henrique Palma Lemos, do PP. Institui no âmbito do município de Caldas Novas, Goiás, o programa Central Cidadã e dá outras providências. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído no município de Caldas Novas o programa Central Cidadã, que tem por objetivo criar uma central de recebimento e distribuição de doação de alimentos, roupas, móveis, materiais de construção, materiais escolares e outros. Artigo 2º, somente serão beneficiadas pessoas consideradas carentes nos termos da lei e que estiverem devidamente cadastradas pela Secretaria Municipal de Ação Social, dando-se prioridade às pessoas ou familiares em situação de risco e a que estiverem em lista de espera. Artigo 3º, para a implantação do programa, o Poder Executivo Municipal ficará autorizado a, primeiro, firmar convênio com entidades com fins sociais, voluntários, empresas privadas e escolas. 2. Disponibilizar uma linha telefônica especial visando atendimento ao público para facilitar o recebimento das doações. 3. Disponibilizar um veículo tipo caminhonete ou caminhão para a captação das doações na área urbana e rural. 4. Disponibilizar uma área tipo galpão, casa ou cômodo comercial para a instalação da central de recebimento e distribuição de doações. Artigo 4º. A coordenação da Central de Recebimento e Distribuição de Doações do Programa Central Cidadã caberá às seguintes secretarias municipais: de Ação Social, que deverá cuidar da separação, organização e distribuição dos alimentos, roupas, móveis, brinquedos e outros; de Educação, na distribuição de materiais escolares; e de Habitação, que ficará responsável pela distribuição de materiais de construção.
Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, dia 22 de fevereiro de 2010, assinado pelo vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos. Encaminho o projeto 019/2010 para as comissões para os seus pareceres. Peço ao vereador Evandro da Cruz que faça a leitura do projeto número 010/2010, de autoria do gabinete vereador Iris Gonzaga. Projeto de Lei Municipal número 010, de 23 de fevereiro de 2010. Autor vereador. Na verdade é gabinete vereador Mauro Henrique, porque na capa em cima ficou errado, mas o projeto está correto. Autor vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos, do PP. Altera o artigo 9º e 11 da Lei Municipal número 1385, de 7 de dezembro de 2005. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 9º da Lei Municipal número 1385 de 2005, que passará a ter a inclusão do parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 9º. Parágrafo único. Na hipótese de ser descredenciado o veículo cadastrado como mototáxi, não será exigida por parte da administração municipal a retirada da placa de aluguel do mesmo. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 11 da Lei Municipal número 1385/2005, que passará a ter a inclusão do parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 11. Parágrafo único. Para o descredenciamento do condutor que tem o veículo cadastrado como mototáxi, não será exigida por parte da administração municipal a retirada da placa de aluguel do mesmo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões do Paço Legislativo Martinho Palmerston, aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2010. Assinado vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos. Encaminho o projeto às comissões para os seus pareceres. Vamos passar agora para os requerimentos. Lembrando aos vereadores que na discussão, se houver, cada vereador tem 5 minutos. Peço a leitura ao vereador Evandro da Cruz, requerimento 001/2010, vereador Iris Gonzaga. Requerimento número 001/2010, vereador Iris Gonzaga, de 23 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos, presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas. Senhor presidente, após a anuência em plenário e atendimento à reivindicação popular, o vereador que o presidente subscreve requer a Vossa Excelência que seja determinada aos órgãos competentes que proceda à instalação de redutor de velocidade na Rua 1, no setor Estância Boa Vista e Vila Mutirão, e que seja realizada a revitalização da praça na mesma rua, com a colocação de postes com luminárias, podas de árvores e bancos. Trata-se de benefício fundamental, de fundamental importância, vista o grande número de veículos que passam em alta velocidade da rua a ser reformada. Como é de conhecimento de todos, o setor não possui local apropriado com a área de recreação. Consequências disso, as crianças do setor Estância Boa Vista e Vila Mutirão usam a praça da Rua 1 como local de divertimento. Cordialmente, vereador Iris Gonzaga. Coloco o requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado, todos os vereadores presentes. Peço ao vereador Evandro da Cruz que faça a leitura do requerimento número 004/2010, de autoria do vereador Celso Guaíra. Requerimento número 004/2010, do gabinete do vereador Celso Guaíra, 23 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor Mauro Henrique Palmerston Lemos, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador Celso Guaíra, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi otorgado, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que o mesmo determine ao órgão competente que proceda à instalação de um poste de luz na rua B26, quadra 12, lote 1, no setor Estância Itanhangá 1. Cordialmente, vereador Celso Guaíra. Coloco o requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado, todos os vereadores presentes. Requerimento número 002/2010, de minha autoria, peço ao vereador Evandro da Cruz que faça a leitura. Requerimento número 002/2010, gabinete do vereador Mauro Henrique. Senhores membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Caldas Novas, Goiás. No legítimo exercício do mandato legislativo que me foi otorgado pelo povo de Caldas Novas,
requeiro a Vossa Excelência o envio de expediente ao senhor prefeito municipal, pedindo informações sobre a empresa Enlace, vencedora da licitação pública realizada no final do ano passado, para a prestação de serviço de transporte coletivo nesse município. Dentre as propostas apresentadas por essa empresa, estava certa a definição dos locais para a fixação de novos pontos de ônibus no perímetro urbano e posteriormente sua cobertura. Entretanto, observamos que nenhuma medida foi tomada até o presente momento. A Enlace deveria, pelo menos, ter iniciado um estudo, uma pesquisa popular visando atender de forma mais democrática as necessidades do usuário do transporte coletivo, mas nada ainda foi feito. Além do período natural de chuvas, o verão deste ano registra uma das mais altas temperaturas dos últimos tempos, o que tem causado muito desconforto às pessoas nas paradas de ônibus. Mães com crianças pequenas no colo, idosos, trabalhadores, todos debaixo de um sol escaldante ou de chuvas torrenciais à espera do transporte que deveria ser de boa qualidade, mas que continua precário. Não podendo permitir, senhores vereadores, que nossa representatividade seja manchada pela omissão e pela falta de comprometimento com a sociedade caldas-novense. Por assim ser, peço a aprovação do presente requerimento para ser enviado ao Executivo Municipal, que terá o prazo de 15 dias após o recebimento para responder a esta carta, conforme determina o artigo 66, inciso 14 da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas. Sala das Sessões, dia 22 de fevereiro de 2010. Assinado vereador Mauro Henrique Paulo Solema, presidente da Câmara Municipal. Coloco o requerimento em discussão. Palavra, presidente. Passa a palavra ao vereador André Rocha. Presidente, senhoras e senhores vereadores, muito bem lembrado, brilhante requerimento, vereador Mauro Henrique. Realmente, por onde eu tenho andado nessa cidade, tenho sido questionado com respeito a os pontos de ônibus, que as pessoas que vão pegar o coletivo não têm o local adequado para pegar o coletivo. Então, é de nosso conhecimento que tem um contrato feito com essa empresa que realmente ela tem que fazer esses pontos, e esse requerimento, o executivo informando, vamos ter documentos para a gente avaliar. Parabéns, e se permitir, gostaria de assinar em conjunto. Um abraço, presidente. A sua palavra, pede a palavra o vereador Celso Guaíra. Eu gostaria de reforçar as palavras do vereador André e parabenizar o Maurinho por esse requerimento que ele redigiu, por essa definição de necessidade, com certeza, dos munícipes nossos, principalmente pela identificação, pela colocação e também da prestação de serviço. E eu acho que nós devemos observar mais de perto também quanto a essa prestação de serviço dessa empresa, fiscalizar mais, não só eu, como os demais vereadores, eu acho, quanto ao cumprimento das exigências que foi feita dentro desse contrato, para que proceda os compromissos da companhia, da empresa que está fazendo o transporte coletivo de Caldas Novas, quanto à referência de instalações dos pontos de definição de onde vai pegar os passageiros. Então, isso tem sido cobrado demais, pessoas ficam desnorteadas. Isso acontece numa cidade pequena igual Caldas Novas. Eu tenho ido a cidades tão grandes, cidades de desenvoltura de 1 milhão de habitantes, e não tem esse problema da dificuldade da identificação. Então, parabéns, presidente. Gostaria também que, se fosse oportuno, eu também assinar junto com esse requerimento. Palavra, senhor presidente. Antes de passar a palavra ao vereador Isarante, eu gostaria de pedir a toda a população aqui atenção aos vereadores, por como o ambiente aqui é fechado. E aqui em cima aqui quando tem um vereador falando, está tendo várias pessoas falando. Então eu peço aí que as pessoas possam prestar atenção nos trabalhos dos nossos vereadores. Passa a palavra ao vereador Willis Arantes. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu acho que a chegada ou a instalação dessa empresa Enlace em Caldas Novas é uma vitória do Poder Legislativo de Caldas Novas. No ano de 2008, nós ameaçamos criar aqui uma CPI para investigar e processar a então empresa Paraúna, que aqui fazia o transporte coletivo. Tivemos o apoio, uma luta nossa, o apoio de toda a Câmara daquela época, e isso acabou redundando na licitação e na chegada para essa cidade da empresa Enlace. Eu acho que quase nada melhorou, mas eu tenho que admitir
que uma das nossas reivindicações era a substituição dos ônibus por micro-ônibus, principalmente no centro da cidade. E essa, se foi uma vitória nossa, uma vitória do Poder Legislativo. E eu fico pensando, será que quem tem a maior responsabilidade com esse município não sai às ruas, não vai à Avenida Bento de Godói, bem em frente ao centro administrativo, onde os idosos vão em busca dos seus direitos na ação social e na Secretaria dos Idosos, e não consegue perceber que logo à frente da maçonaria Segredo União, há, a qualquer momento do dia, um amontoado de pessoas, ou no sol, ou na chuva, diuturnamente. Não é possível que não se tenha sensibilidade para se perceber que é preciso tomar uma decisão. Se a empresa não cumpre, eu tenho certeza que o contrato oferece condições para multá-la, para penalizá-la, mas é preciso que o poder público faça. É uma obra barata, e é uma vida humana que está ali, sujeita a um câncer de pele, sujeita a um resfriado, a uma pneumonia. É o ser humano pedindo clemência a um gestor que parece não ter coração, senhor presidente. Parabéns pelo seu requerimento. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado, todos os vereadores presentes. Peço a leitura ao vereador Evandro da Cruz do requerimento número 001/2010, de autoria do vereador Willis Arantes. Requerimento número 001/2010, do gabinete do vereador Willis Arantes, de 22 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor vereador Mauro Henrique Palmerson Lemos, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que ele subscreve, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi otorgado, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao Superintendente Municipal de Trânsito, solicitando do mesmo estudo que viabilize a interrupção do trânsito da Avenida Antônio de Santos Fernandes, em mão dupla, na altura da chegada à Vila Mutirão, visto que o tráfego daquele logradouro trará, inevitavelmente, fator de risco à população do setor e adjacências, considerando principalmente que, a partir daquele local, a referida avenida volta à condição de mão dupla, certo? Da aprovação, cordialmente, vereador Willis Arantes. Coloco o requerimento em discussão. Palavra, senhor presidente. Pede a palavra ao autor, vereador Willis Arantes. Senhor presidente, hoje tive o prazer e a felicidade de receber uma ligação do superintendente do SMT, o Sargento Leite, acerca do que foi debatido aqui ontem. Na oportunidade, eu já pude detalhar com ele o que seria o resultado desse requerimento. O que ocorreu realmente foi a transferência do trânsito da Avenida Antônio Santos Fernandes, naquela altura da Boa Vista, do setor Boa Vista, para a rua interna da Vila Mutirão, que é também chamada Rua 1, do setor Estância Boa Vista. Dessa forma, havia por ele a determinação de construir ali 2 quebra-molas, mas eu, pelo menos, tentei mostrar a ele que, mesmo assim, o risco de acidente seria muito grande, já que a população da Vila Mutirão é constituída de muita gente idosa, de bastante crianças, e que não havia, já que é apenas um quarteirão que nós estamos falando, a necessidade do trânsito continuar ali, pelo menos até que seja aberta a segunda pista da avenida até a altura da Faculdade Unicaldas, que eu tenho certeza é o sonho de toda essa casa e de toda a cidade. Parece que já teremos esse requerimento acatado, se os pares entenderem por assim o aprovado. E me pareceu também bastante preocupado o superintendente do SBT, porque ouviu de quem aqui estava que, da minha parte, ele recebeu elogios. Elogio do opositor Willis Arantes a qualquer um da administração parece fazer com que o cargo fique estremecido. Eu quero tranquilizá-lo, dizer apenas que, em momento algum, puxei saco, só falei a verdade. Tenho visto o superintendente acompanhando o trabalho do SMT de perto e fazendo obras importantes para o nosso trânsito. Já ouvi dizer que muitas delas contrariando a determinação do nosso prefeito. Era isso, senhor presidente. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado, todos os vereadores presentes. Peço ao vereador Evandro da Cruz faça a leitura do requerimento número 003/2010, do gabinete do vereador Mauro Henrique. Requerimento número 003/2010, do gabinete do vereador Mauro Henrique. Senhores membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Caldas Novas, Goiás, no legítimo exercício do mandato legislativo que me foi otorgado pelo povo de Caldas Novas,
requeiro a Vossa Excelência o envio de expediente ao senhor prefeito municipal pedindo explicações sobre a razão da falta de material necessário para os procedimentos de emergências aos pacientes dos PSFs, Programa de Saúde da Família, UBS, Unidade Básica de Saúde, Pronto-Socorro Municipal e até no materno infantil. Não há gases, esparadrapo, mercúrio, algodão, seringas descartáveis, ataduras, fitas para medição de glicose em diabéticos, medicamento e muitos outros. Nunca é demais lembrar que é de inteira responsabilidade da Câmara de Vereadores fiscalizar a qualidade dos serviços públicos prestados, defender os direitos da população, admitir os possíveis erros, mas apontar o caminho em busca da solução para os problemas detectados. Assim sendo, peço aos nobres colegas a aprovação deste requerimento para ser enviado imediatamente ao Executivo Municipal, que após seu recebimento terá 15 dias para responder, conforme determina o artigo 66, inciso 14 da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas. Sala das Sessões, dia 22 de fevereiro de 2010, assinado pelo vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos, presidente da Câmara Municipal. Coloco o requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao vereador Ivan da Cruz que faça leitura do requerimento número 001/2010 do gabinete da vereadora Silvânia Fernandes. Requerimento número 001/2010 do gabinete da vereadora Silvânia Fernandes, de 23 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos, presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, Goiás. Senhor presidente, a vereadora que subscreve, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi otorgado, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que o mesmo determine a realização da finalização das obras da reforma do balneário municipal, visando sua reabertura, resgatando assim o sonho dos inúmeros usuários, seja moradores da nossa região ou turistas. Cordialmente, vereadora Silvânia Fernandes. Coloco o requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário dessa casa que faça a leitura do requerimento número 005/2010, de autoria do vereador Celso Guaíra. Requerimento número 005/2010, do gabinete do vereador Celso Guaíra, de 23 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos. Senhor presidente, o vereador Celso Guaíra, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi otorgado, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que o mesmo determine ao órgão competente que proceda à implantação de galeria para captação de águas pluviais na Alameda Contorno, nas proximidades da subestação rodoviária, como forma de resolver o sério problema de alagamento ali existente. Cordialmente, vereador Celso Guaíra. Coloco o requerimento em discussão. Palavras. Pede a palavra ao autor, vereador Celso Guaíra. Eu gostaria de fazer um rápido comentário quanto a esse requerimento aqui, para esclarecer para os meus companheiros vereadores, o presente aqui também, que ali eu tenho observado, inclusive, como se diz no velho ditado, ali é caminho da minha roça, e sempre eu passo, estou constantemente passando ali, principalmente em períodos chuvosos, à tarde, à noite, e ali aquela rua tem uma largura e uma falta de inclinação muito grande, e também ela não tem desnível, ela não tem inclinação para que a água dali escoe, e tem uma inclinação sentido contrário. Eu imaginei, por ser perto, tão perto, e já troquei ideia com o pessoal, principalmente os comerciantes, aquele mototáxi que tem quase de frente à subestação, diz que no período que está chovendo, que o pessoal está lá, eles têm que fechar a porta, porque senão os veículos tacam água lá dentro, que a água fica ali a noite inteira empoçada ali de frente aquele sistema ali. Então eu acho que se colocasse uma galeria, por ser perto do córrego, fácil do escoamento, é mais um sistema de absorver a água rápida ali, facinho de fazer o procedimento ali, com manilhas, 20, 30 manilhas, está jogando a água dentro do córrego, já canalizando e diminuindo a quantidade do fluxo de água que tem para escorrer no decorrer das chuvas. Então, eu acho que seria importante, tem a necessidade, porque além de ficar empoçada, ainda fica prejudicando o pessoal, principalmente o pessoal que está ali na subestação para tomar o circular, o ônibus, eles têm que ficar lá dentro, porque senão as condições que passam molham eles. Isso é um bom período do dia ou da noite, no período que acontecem as chuvas. Então eu gostaria que os companheiros
também assinasse esse requerimento, eu vou ficar bem próximo do acontecimento desse atendimento, desse serviço para a população naquele setor. Muito obrigado. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao vereador Evandro da Cruz, primeiro secretário dessa casa, que faça a leitura do requerimento número 004/2010 do gabinete vereador Mauro Henrique. Requerimento número 004/2010 do gabinete vereador Mauro Henrique. Senhores membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Caldas Novas, Goiás, como legítimo representante do povo de Caldas Novas, conforme confere a lei, solicito o envio de expediente ao senhor prefeito municipal para que determine com urgência o patrulhamento e cascalhamento das ruas do setor Tangará e Caminho do Lago. Após as últimas chuvas, esses locais ficaram intransitáveis, não apenas para os veículos que por ali trafegam, mas principalmente para os moradores que muitas vezes precisam dar voltas em torno de enormes buracos formados pela correnteza das águas e pela erosão natural que sempre ocorre pela falta de pavimentação adequada. Além disso, a iluminação precária dos setores prejudica a visibilidade, colocando em risco a vida dos moradores, já que a sua maioria é formada por trabalhadores que retornam para suas casas no início da noite, após um exaustivo dia de trabalho. Assim sendo, gostaria de contar com a aprovação deste requerimento para que seja enviado ao Executivo Municipal, que terá o prazo de 15 dias após o recebimento para responder a essa casa, conforme determina o artigo 66, inciso 14 da Lei Orgânica do município de Caldas Novas. Sala das Sessões, dia 23 de fevereiro de 2010, assinado pelo vereador Mauro Henrique Palmer Solano, presidente da Câmara Municipal. Coloco o requerimento em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 006/2010 do gabinete do vereador Celso Guaíra. Peço a leitura ao vereador Evandro da Cruz. Requerimento número 006/2010 do gabinete do vereador Celso Guaíra, de 23 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos. Senhor presidente, o vereador Celso Guaíra, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi outorgado, requer a vossa excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que o mesmo determine a instalação de grades de proteção entre a calçada e o estacionamento da estação rodoviária, na Avenida Coronel Bento Godoy. Cordialmente, vereador Celso Guaíra. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra. Pede a palavra ao autor, vereador Celso Guaíra. Gostaria de fazer um rápido comentário quanto a essa solicitação dessa grade de proteção na calçada com o estacionamento da rodoviária. E eu acho que hoje, à tarde, eu até preocupado com o requerimento, eu vou fazer depois um requerimento completando esse requerimento aqui, quanto o que acontece naquele setor lá, que é cobrado, inclusive, o pessoal que frequenta aquela região da rodoviária ali, principalmente os moradores daquele bairro. Lá tem uma calçada de 7 metros de largura, eu fui lá medir, ela tem 7 metros de largura, a calçada acima do estacionamento da rodoviária. Não tem uma árvore plantada. Nós preocupados com árvore, com pôr paisagismo na cidade, urbanizar a cidade de uma forma que pelo menos tenha um visual agradável, que pode colocar uma calçada de 7 metros de largura, que eu fiquei lá tempo para observar. Às vezes o povo até desvia de passar lá, porque ela é um verdadeiro aquecedor da temperatura naquele local onde você passa, do espaço da calçada, sem nenhuma vegetação. Então eu acho que eu vou fazer outro requerimento ao lado dessa grade de proteção, que às vezes até o procedimento do canteiro, com arborização, com árvore, com plantas, com ornamentações de flores, para ficar bonito o visual nosso da rodoviária, né? Que já é muito bonito, vai ficar melhor ainda. E também ter os bancos para poder sentar ali, uma calçada de 7 metros, para passar pedestre. Eu fiquei ali mais de 2 horas no mototáxi observando, não passou um lá, ele desvia e vem para outra calçada, de tão quente que é a temperatura, e uma falta de aplicação do que nós temos necessidade de Caldas Novas, que é procurar plantar, procurar pôr ela com paisagismo, com visual. Eu já tive reclamação de turistas que vêm em Caldas Novas, que alegou para mim que Caldas Novas, infelizmente, tem o turismo da porta do hotel para dentro.
que não tem muito ainda, deixa a desejar em termos da cidade turística, ter um visual melhor, ter uma aplicação de fato, o executivo, o administrador preocupado com mostrar também que Caldas Novas tem que ter para fora, da porta do hotel para fora também, ser receptiva, ser uma cidade agradável, salutável para que todos venham aqui, justamente porque nós somos uma cidade turística. Então eu acho que lá é o local adequado. Peço para os companheiros dessa casa que quiserem esse requerimento, que eu vou fazer amanhã também, solicitando uma jardinagem, um paisagismo naquele setor, porque é uma calçada desperdiçada e que pode ser feita uma implantação de fato na entrada da cidade para dar um visual bonito, principalmente num local igual aquele, que é a rodoviária nossa de Caldas Novas, onde chega tantos turistas que vêm a Caldas Novas. Então é importante nós mostrarmos que nós estamos preocupados com o meio ambiente e também fazer com que Caldas Novas tenha um visual mais agradável. Muito obrigado. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao ilustríssimo vereador primeiro secretário, Ivan da Cruz, que faça a leitura do requerimento 002/2010, gabinete vereador Iris Gonzaga. Requerimento número 002/2010 do gabinete do vereador Iris Gonzaga, de 23 de fevereiro de 2010. Excelentíssimo senhor vereador Mauro Henrique Palma Soleno. Senhor presidente, após a anuência em plenário em atendimento à reivindicação dos pais e alunos das escolas municipais, o vereador que o presente subscreve requer a Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao chefe do Executivo Municipal, prefeito David Turino, solicitando que o mesmo determine a órgão competente que construa as coberturas das quadras de esporte das escolas municipais. Este requerimento é de fundamental importância, pois vem atender os anseios de vários pais e alunos da rede municipal de ensino, preocupados com as aulas de educação física que são realizadas nas quadras de esporte e com o aumento do índice de radiação solar. Cordialmente, vereador Iris Gonzaga. Coloco o requerimento em discussão. Palavras, presidente. Pede a palavra ao autor, vereador Iris Gonzaga. Senhor presidente, demais pares, público presente. É importantíssimo isso, senhor presidente, para a gente otimizar mais ainda o nosso espaço. Haja visto que as nossas escolas estão quase todas lotadas, tanto é que a gente teve em várias escolas procurando vagas e isso está completamente lotado o ensino municipal nosso. Devido a isso, as aulas de educação física não tem como ser colocado também só nos períodos do começo da manhã e no final da tarde. Então isso está sendo usado durante quase todos os dias e isso vem acarretando muito transtorno, principalmente para os alunos, né, ficam expostos ao sol, né, quando tem chuva não tem aula de educação física. Eu acho que esse requerimento vem aí a calhar e para a gente estar cobrindo essas quadras, para a gente otimizar mais ainda esse espaço, não só para o esporte, como também para a cultura. E peço aí o apoio de todos. Muito obrigado. Pede a palavra ao vereador Celso Guaíra. Gostaria de aproveitar a oportunidade, vereador Iris, parabenizar você por esse requerimento e eu já presenciei também essa necessidade e eu gostaria de estar também assinando esse requerimento junto com você, não só assinando, como também estar cobrando para que de fato isso aconteça. Você tem toda a razão. Eu presenciei lá na Escola Orlando, no Itaguaí, o problema você disse, quanto à educação física, a dificuldade que eles têm, a alta temperatura, a distribuição das aulas. Então é importante demais. Pode ter certeza que você é parceiro seu, não só para assinar, também cobrar para que isso aconteça o mais rápido possível. Muito obrigado. Será um prazer, vereador. Estende aí também o convite a todos. Coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado por todos os vereadores presentes. Lembrando que a nossa sessão está sendo transmitida ao vivo pela net, pelo site www.câmaradecaldas.go.gov.br. Próximo item da nossa pauta é a infração político-administrativa, que foi feita uma denúncia na data de hoje, protocolizada na Câmara, dia 23 de fevereiro de 2010, às 9h30 da manhã. Nós temos, eu vou pedir a leitura
dessa denúncia. Em anexo, nós temos aqui vários documentos que estão de posse dessa denúncia. Por isso que nós estamos fazendo essa leitura. Eu peço ao vereador, primeiro secretário dessa casa, que faça leitura da denúncia que foi protocolizada pelo senhor José Rodrigues Alves contra o prefeito Ney Vitorino e o vice Otaviano da Cruz Vieira. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Caldas Novas, Goiás. José Rodrigues Alves, brasileiro, casado, empresário, inscrito no RG número 3457119, DGPC/Goiás, segunda via, e CPF número 799845331, controle 15, com título de eleitor número 035015711031 da 7ª Zona Eleitoral da Comarca de Caldas Novas, documento número 1, residente na rua C7, quadra 47, lote 25, Itanhangá 1. Vem na qualidade de eleitor desse município apresentar denúncia em face de Ney Gonçalves de Souza, Ney Vitorino, brasileiro, casado, prefeito de Caldas Novas, portador do RG número 2648457 SSP de Goiás e CPF número 478747400149, com endereço na rua Orcalino Veloso dos Santos, número 283, Centro, Caldas Novas, Goiás. E Otaviano da Cruz Vieira, brasileiro, casado, vice-prefeito de Caldas Novas, Goiás, portador do RG número 429765, DGPC de Goiás, e CPF número 085-801-541, controle 20, com endereço à rua Antônio Coelho de Godói, sem número, quadra 11, lote 4, Centro-Oeste, Caldas Novas, com fulcro nos artigos 71 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Caldas Novas e no artigo 94 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caldas Novas, pelas razões de fato a seguir expostas. O Ministério Público do Estado de Goiás, da Comarca de Caldas Novas, representado por seu promotor de justiça, Públio Lentulus Alves da Rocha, propôs ação por ato de improbidade administrativa contra os acima denunciados, conforme petição inicial anexa, documento número 2, dando origem ao processo número 2009-0409-1397, onde apontou condutas tidas como improbas. Ocorre que alguma das condutas transcritas na inicial de improbidade também configura infrações político-administrativas, capitulada no artigo 71 da Lei Orgânica deste município, principalmente a relatada nesta denúncia, que, como tal, deve ser apreciado pela Câmara Municipal de Caldas Novas, assim como outros fatos a seguir narrados, da contratação irregular de escritório de advocacia e sua utilização para interesse pessoal. Consta da denúncia do Ministério Público, documento 2, já citado, que o prefeito e o vice-prefeito contrataram em nome do município, sem licitação, o escritório Felicíssimo Sena e advogados associados para fins de promover suas defesas pessoais em processos eleitorais. Veja, 2 pontos. No caso de inexigibilidade do processo licitatório, com o fim de montar a farsa para custear as despesas surgidas com a defesa pessoal do prefeito e do vice-prefeito, foi manifestamente imoral, em total desrespeito à Lei 8666/93 e o artigo 37, inciso 2 da Constituição da República, atentando contra os princípios que devem reger a administração pública. A acusação se baseia no fato de que o município de Caldas Novas não necessitava contratar advogados, em razão de possuir vários procuradores em seus quadros, bem como de que o escritório praticamente não atuou em nome do município, tendo-se promovido várias defesas em processos eleitorais para os denunciados, com vários indícios de que parte dessas defesas foram pagos através do contrato com o município. Os denunciados utilizaram-se do dinheiro público para custear suas despesas em processos eleitorais, processos estes que são de natureza pessoal e que apuravam justamente condutas ilegais do prefeito e do vice-prefeito, inclusive com o uso da máquina pública, conforme denuncia o Ministério Público.
foi firmado com o dito escritório em fevereiro de 2009 um contrato de R$ 96 mil, com prazo inicial de 1 ano, renovável por 60 meses, valor que pode chegar a R$ 480 mil, caso ocorra a prorrogação sem a realização de licitação através de inexigibilidade, anexo 1. O malfadado contrato foi julgado ilegal pelo Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás, TCM, na resolução número 06513/2009, em 8 de dezembro de 2009, documento número 3. Essa, portanto, clara a conduta do prefeito e do vice-prefeito em pagar seu advogado particular com dinheiro público, através de um procedimento legal de contratação sem licitação, julgado ilegal pelo TCM, utilizando mais uma vez um patrimônio público para atender suas necessidades pessoais, enriquecendo-se ilicitamente e causando prejuízo ao erário. Ao contratar escritórios sem licitação e descumprindo o que determina a Constituição e a Lei nº 8666/93, em seu artigo 25, inciso 2º, o prefeito incorreu em infração política administrativa, consistente em praticar ato contrário à disposição de lei, artigo 71, inciso 7º da Lei Orgânica, assim como omitiu-se da defesa dos bens públicos, artigo 71, inciso 8º da Lei Orgânica, e procedeu de forma incompatível com a dignidade e decoro do cargo, artigo 71, inciso 10 da Lei Orgânica. O vice-prefeito, ao ter conhecimento e participar da contratação ilegal, beneficiando-se dela, enriquecendo-se ilicitamente com o uso do erário público para pagar seus advogados, também cometeu infração política administrativa, consistente em praticar ato incompatível com a dignidade e o decoro do cargo, artigo 71, inciso 10 da Lei Orgânica. Não se trata apenas de mera ilegalidade por contratação sem licitação, o que por si só configura infração política administrativa, mas também de desvio de dinheiro público para o pagamento de despesas pessoais dos acusados, que chega a quase 100 mil reais, podendo alcançar quase 500 mil reais em caso de manutenção do contrato. Da irregularidade e superfaturamento das licitações para aquisição de medicamentos pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, na administração do prefeito Ney Vitorino, tem realizado licitações para aquisição de medicamentos de forma fraudulenta, havendo combinação de preços entre os licitantes, com aquiescência e conhecimento do prefeito e de alguns de seus assessores diretos. Vários medicamentos têm sido adquiridos com preços superfaturados e, após a contratação, ainda sofrem reajustes aumentando ainda mais o valor pago. O dinheiro resultante dessa operação fraudulenta é repassado a laranjas do prefeito. Os processos licitatórios, apesar formalmente corretos, em razão de terem sido cautelosamente montados, possuem vícios em sua essência, gerando prejuízo de milhares de reais aos cofres municipais e à saúde do município. As fraudes podem facilmente ser constatadas com a análise dos procedimentos licitatórios e dos contratos, bem como da movimentação financeira e evolução patrimonial do prefeito e seus assessores. É preciso expurgar da vida pública políticos que usurpam o dinheiro público em benefício próprio, solapando o patrimônio do povo, impedindo investimento em educação e saúde. A imprensa tem demonstrado que não mais se toleram tais condutas, como o caso do mensalão do DF. As instituições têm que reagir de forma dura e rápida para garantir a crença da democracia e da justiça. Assim, esperando uma apuração séria dos fatos aqui montados e uma severa punição aos culpados por parte desta Casa de Leis, último refúgio do povo na esperança de se fazer justiça, requer seja essa denúncia recebida e processada nos termos do artigo 71 e seguinte da Lei Orgânica e artigo 97 do Regimento Interno desta Câmara. B. Sejam os denunciados punidos ao final com a cassação de seus mandatos pela prática de infrações políticas e administrativas aqui apresentadas. C. A produção de todos os meios de prova admitidos em direito, principalmente a oitiva de testemunha, a serem arrolados em momento oportuno, por ocasião da definição da data de inquirição das mesmas, assim como perícias e diligências necessárias. Espera deferimento. Caldas Novas, 10 de fevereiro de 2010, assinado por José Rodrigues Alves. Foi recebido, então, foi protocolado nessa casa na data de hoje, às 9h30, e como em anexos tem vários
documentos. Essa casa de leis, os vereadores têm que se fazer investigação, e nós então, após essa leitura, nós vamos criar a comissão. Eu gostaria aqui de pedir a Marilene que ela pudesse trazer os nomes dos vereadores, para que eu possa criar a comissão neste momento, que é através do sorteio, seguindo aí o regimento interno. Primeiro nome, vereador André Rocha. Vereador Celso Guaíra. Vereador Iris Gonzaga. Vira o nome do vereador Evandro da Cruz. Vereadora Gisele Custódio. Vereador Iris Gonzaga. Essa ajuda aqui aos primeiros secretários. Próxima, vereadora Magda Mofato. Vereadora Silvânia Fernandes. Vereador Valdo Palmerston. Vereador Willis Arantes. Gostaria de convidar a doutora Sávia para fazer o sorteio dos 3 nomes. Assim que a gente... Você pode sortear, Sávia. E assim que a gente fizer o sorteio, eu tenho que... Você pode sortear o terceiro, o segundo e o terceiro. Eu tenho que... Nessa sessão, agora, se tiver sorteados, se tiverem presentes, nós já vamos criar já a comissão. Nós temos que suspender a sessão para que os 3 entrem em acordo para a definição do presidente, relator e membro. Primeiro nome, vereador André Rocha. Questão de ordem, senhor presidente. Palavra? Pode falar. Pois não. Esse processo primeiro tem que passar pelo corregedor, não? Não, esse processo é político administrativo. Ele é feito dessa forma quando tem documentação, quando tem uma denúncia, faz a leitura, como nós fizemos, e posteriormente nós temos que criar a comissão, que é o que nós estamos fazendo aqui, tem que ser através de sorteio. Então nós temos que escolher 3 nomes, o senhor foi escolhido, e nós vamos aqui falar o segundo nome. Vereador Willis Arantes. O terceiro nome, vereador Celso Guaíra. Eu quero aqui, neste momento, antes de suspender a sessão, pedir a essa comissão imparcialidade nesse processo, para que faça a investigação, dá total direito à defesa aos acusados, e suspenda aqui por 10 minutos para que os senhores reservadamente resolvem entre os 3 e tragam aqui até 10 minutos quem é o presidente, relator e membro dessa comissão. Pela Bárbara. Pois não. Senhor presidente, eu acho que a denúncia ela é muito séria, merece uma apuração muito severa, e como desde o primeiro dia deste mandato eu venho fazendo oposição ao prefeito Ney Vitorino, eu não gostaria de ver essa comissão taxada de uma comissão política, especialmente com a minha participação. Eu sugiro ao presidente e peço aos colegas que façam a substituição do meu nome nessa comissão. Estarei atuando, participando, mas prefiro não fazer parte da comissão, se isso for possível. Nós temos que olhar o regimento, porque nós podemos aqui suspender a sessão. Não sei se o regimento fala da renúncia, nesse caso de não participação.
Nós temos que... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a suspensão por 10 minutos para a gente fazer a consulta, antes de decidir dessa criação de quem é o presidente, relator e membro. Vereadores, público presente. Foi feito um pedido do vereador Willis Arantes, por ele ser da oposição, de não poder participar dessa comissão. Nossa lei orgânica e o regimento interno é muito claro. Ele não tem impedimento nenhum de participar dessa comissão. Nós temos que respeitar esse sorteio que teve, segundo a assessoria jurídica. Então, ficou decidido que o presidente é o vereador Willis Arantes, relator vereador André Rocha e o membro vereador Celso Guaíra. Então eu passo na mão do presidente toda a documentação para que ele possa fazer o relatório, o parecer, para que os vereadores possam apurar. Então, passo e quero aqui frisar novamente que essa Câmara, pela responsabilidade que tem, os seus 10 vereadores e vereadoras, eu tenho certeza que será feita a investigação imparcialmente, dando toda oportunidade de defesa aos acusados, e no final, depois do relatório, nós vamos concluir essa infração política administrativa. Encerra a presente sessão e convido a todos os vereadores amanhã. Desculpa, Convido então o vereador Willis Arantes a assumir a tribuna. O senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, tivemos aqui e temos a presença de pessoas importantes que fizeram a história na Câmara Municipal de Caldas Novas, ex-vereadores como Mauro Henrique de Souza Lemos, Zé Manuel, Andrei Rocha, seu João da Cruz, Enio da Cruz, entre tantos, a imprensa, os meus cumprimentos, a nossa querida Zélia, que também foi vereadora nessa casa, o nosso querido Paulinho Caicai, ex-presidente dessa casa, Flávio Canedo, ex-diretor do TEMAI. Senhoras e senhores, nós acabamos de receber uma responsabilidade muito grande e com a mesma mão firme com que conduzimos a nossa vida pública até aqui. Eu ouvi isso de alguns colegas, me fizeram lembrar as responsabilidades que nós já conduzimos aqui, por 2 vezes esse Poder Legislativo. Estivemos à frente da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Administração, da Casa de Apoio em Goiânia, e com a mesma mão dura, com a mesma conduta de sempre, eu prometo às senhoras e aos senhores que nós haveremos de conduzir esse processo da melhor maneira possível, dando amplamente o direito de defesa daqueles que são acusados, com total isenção, mas sem com isso deixar de cumprir o meu papel de oposição aqui na tribuna da Câmara, aqui nos anais dessa Casa de Leis. Eu havia preparado 2 assuntos para a tribuna e, é claro, todos nós de repente ficamos assustados, para não dizer surpresos, mas eu não quero ir para casa sem poder fazer desse microfone a voz uníssona dos moradores, especialmente do setor Itanhangá 2. Me pediram para trazer uma velinha de 1 ano, acesa, colocar aqui na tribuna, para juntos comemorarmos 1 ano. 1 ano que lá esteve o senhor prefeito municipal Ney Vitorino, acompanhado, acredito até de alguns vereadores dessa casa, e ao som de fogos de artifício foi feito lá o lançamento do asfalto
do Itanhangá 2. Como se não bastasse não ter chegado até lá o asfalto, todos os lotes estão em situações de calamidade, ruas intransitáveis, mosquito da dengue, enfim, total descaso do poder público em relação ao Itanhangá 2 e parte do Jardim Serrano. Na próxima sessão, estou apresentando um requerimento pedindo esclarecimentos acerca do processo que trata o asfalto do Itanhangá 2. É inadmissível que os moradores, além de tudo que passam, tenham que ver o seu dinheiro, o dinheiro dos seus impostos, jogado por ar numa festa que não aconteceu até hoje. Também não poderia deixar passar essa noite sem falar de uma preocupação que continua naquelas palavras que eu comecei ontem, quando eu disse que o povo de Caldas Novas é um povo extremamente calmo, pacífico. Se não, vejamos, tem gente recebendo IPTU em suas residências que o ano passado pagou 80 e que esse ano está pagando 190, sem nenhuma justificativa. E quando eu achei que ia falar de 80 para 190, eu encontrei um caso em que o IPTU aumentou 7 vezes o valor no mesmo imóvel. Recebi na minha casa, e eu acho que muitos aqui receberam, uma foto aérea do Departamento de Finanças da Prefeitura, que dizia que se eu não contestar a foto, então aquele documento será usado para lançar o IPTU de 2010. Então, tirado do satélite, quem tiver um puxadinho na sua casa, que seja uma varanda, que seja um quiosque, se não procurar o Departamento de Finanças da Prefeitura, vai pagar IPTU como uma construção no padrão da sua residência. Está aqui o ex-secretário de Obras, que com certeza sabe do que eu estou falando. Estão metendo a mão no bolso do contribuinte. Ninguém está indo no local para ver se aquele telhado é uma casa, mas já está lançando como uma casa. E quem não tem esclarecimento para ir atrás, vai pagar imposto como se fosse de uma casa. Com isso, os impostos estão alarmantes. E o povo de Caldas Novas, pacificamente, calado, sem gritar, sem reclamar. A voz que o povo tem é a voz da oposição aqui na Câmara. Eu não poderia ir para casa, não dormiria bem, se não dissesse ao meu povo, ao povo de Caldas Novas: começa nessa noite uma luta de denúncia e de reclamação ao IPTU que está sendo cobrado em Caldas Novas. Diferentemente do ano passado, ele está sendo cobrado com aumentos exorbitantes. Prestem atenção, senhoras e senhores, aqueles que já receberam e os que não receberam ainda. Confiram com os valores lançados no ano passado. Vão ver que realmente estão metendo a mão no nosso bolso. Vamos à luta, senhores vereadores. Vamos acompanhar de perto e não deixar o nosso povo ser lesado. Já estão arbitrariamente tirando fotos da nossa casa e as usando para o lançamento do imposto. Já consultei um departamento jurídico que me disse que isso pode ser cancelado. Isso pode não ter valor legal, quando não teve anuência do contribuinte para que a pessoa pudesse fotografar ou medir a sua propriedade. Então cabe a nós, como defensores da comunidade, apurarmos e irmos atrás disso. Encerro aqui as minhas palavras, deixo um grande abraço a todos e a certeza de que essa luta do IPTU e essa luta do asfalto do Itanhangá 2 apenas começa nessa noite. Haverá de durar por muitos e muitos dias. Muito obrigado, senhor presidente. Encerra a presente sessão e convido a todos amanhã, a partir das 18 horas, neste mesmo recinto. Boa noite a todos.